Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito legal. Pois é, eu estou aqui tentando manter o sorriso no rosto, mas também recebi uma notícia péssima agora no final da tarde, né? A gente não precisa nem, enfim, explicar muito o momento, né? Todos nós estamos vivenciando, mas infelizmente também perdi agora no final da tarde um amigo professor, trabalhamos na mesma equipe em uma outra instituição, enfim, aí realmente o momento não é fácil. Mas enfim, eu vou me apresentar para vocês. Eu já fiquei muito feliz ao iniciar aqui a chamada e ver aí várias câmeras abertas. A gente fica muito feliz porque num momento tão difícil, de, tanta, de tanto afastamento que nós estamos vivendo, a gente, quando tem a oportunidade de olhar aqui nos olhos, mesmo que digitalmente, passa um certo conforto. Nós, professores aí que estamos acostumados a ter a percepção, a temperatura da sala de aula, né, conforme a nossa fala vai acontecendo, e as reações de vocês sempre nos ajudam a verificar se o caminho ele tá correto, se a gente tem que fazer alguma melhoria, enfim, dá um conforto essa sensação de olhar para vocês. Professor Arnaldo, boa noite, tudo bem? E aí, quando o Arnaldo diz novamente, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. A gente está começando hoje a disciplina Seminário Temático de Formação 1. Ano passado, tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com o professor Arnaldo nas disciplinas Seminário Temático de Formação 3 e Seminário Temático de Formação 4, tá bom? E aí também gostaria de dar boa noite aí o professor Márcio. Tudo bem, professor? Aí já fico muito feliz em conhecê-lo, né, digitalmente. A gente até então só tinha trocado algumas mensagens de texto e áudio por WhatsApp. Então, só para a gente contextualizar, pessoal, como que vai ficar aí a nossa condução da disciplina. Vocês se acessaram a plataforma, viram lá na mensagem inicial, a mensagem de saudação, me apresentando, sou o professor Charlie. Então, tive um alinhamento com o professor Leandro, que é o coordenador do curso, para que fizéssemos uma condução das 4 disciplinas de seminário. Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa dinâmica, como que serão conduzidos, qual que é o planejamento que nós temos para esses 4 seminários. E aí, no Seminário Temático de Formação 1, nós teremos como tutores o professor Márcio Heleno e professor Arnaldo Correia. E a divisão que nós temos, né, eu estou com a nossa página aberta aqui da disciplina. Nós temos uma divisão por turmas, tá, pessoal? Quando a gente verifica na semana 1, vocês devem ter tido a oportunidade já de verificar que nós temos, né, essas turmas e os respectivos tutores. Então, o professor Arnaldo está com as turmas A e B e o professor Márcio com as turmas C, D e E. Confere, professores? Confere. Ó, já vou puxar uma orelhinha aí da galera das turmas A e B. O fórum de discussão do professor Márcio teve 33 comentários, o do professor Arnaldo teve 6. Então, é a primeira situação, a nossa comunicação oficial. Bom, antes de eu falar da divisão da disciplina, eu acho que um ponto importante que os alunos sempre gostam de ser avaliados, de saber como serão avaliados. Então, nessa primeira. Tudo conta, tá, gente? Toda participação conta, toda interação conta, e é assim que a gente deseja conduzir essa disciplina. Quais são. Nós já começamos a disciplina no último domingo, né? Sempre vira a semana no domingo, e vocês sempre podem realizar os envios da tarefa até o final da próxima segunda-feira. Tá? Os tutores, se tiveram alguma orientação, alguma modificação em relação aos semestres anteriores, também podem me corrigir ou complementar minha fala, tudo bem, gente? Esse é o nosso objetivo. E aí, quais são essas duas tarefas da primeira semana? É vocês justamente interagirem no fórum, porque nós queremos conhecer um pouquinho de vocês. Eu interagi minimamente ainda, porque realmente eu queria ler, né, o que vocês tinham para contribuir. Eu já fiquei muito feliz, eu li, tá, galera? Eu fiquei muito feliz que tem alguns alunos já pensando nas linhas de pesquisa,
já pensando em como desenvolverão o TCC, tem já as suas dúvidas. Existem alguns colegas que já participaram de uma outra graduação, estão partindo aí para a sua segunda graduação. Então tudo isso deixa a gente muito feliz e o nosso objetivo é sempre fazer um planejamento da melhor forma possível para ter essa condução. Então muito bem, para a primeira semana, como vocês já viram, vocês têm que ter a interação no fórum e vocês têm que ou assistir esse encontro ou posteriormente, uma vez que nós estamos gravando essa reunião. Então eu já gostaria até de fazer um aceite de todos, tá? Vocês, por favor, coloquem aí no chat o nome de vocês e uma autorização para nós gravarmos essa reunião. Caso alguém não concorde, tá? Sem problema nenhum, aí eu só peço que posteriormente assista a gravação. Se alguém não concordar em estar sendo gravado nesse momento, só colocar um sim ali no chat, que a gente já formaliza esse aceite de vocês. E posteriormente haverá uma lista também de presença, tá? Para que a gente registre. E a participação já contabiliza a pontuação dessa semana. Nós queremos fazer esse momento de acolhimento. Vocês já devem ter percebido isso, pelo menos no ano passado nós começamos a trabalhar dessa maneira aqui no BAP, de toda semana ter ao menos um vídeo explicativo sobre o conteúdo e a disseminação dos materiais, né? Eu vi que a Fernanda concordou. Tá vendo como que é bom a gente estar com a câmera aberta? Que aí o aluno, ele pelo menos faz ali, ele balança a cabeça ou fala, ou estranha, enfim. Mas obrigado, Fernanda. E justamente isso, as disciplinas Seminário Temático de Formação 3 e 4, que eu conduzi ano passado, nas duas, como eu falei, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Arnaldo, nós tínhamos um vídeo semanal. Mas aí, fazendo planejamento com o professor Leandro, nós pensamos um pouquinho diferente. Pensamos assim, vamos fazer um acolhimento, vamos olhar nos olhos, vamos entender quais são as principais dúvidas. Pessoal, a nossa agenda aqui é para 1 hora. E o meu principal objetivo, já alinhei isso com o Márcio, alinhei isso com o Arnaldo, o meu principal objetivo é que a partir daqui suscitem as dúvidas. Então, uma vez que vocês entendam o caminho que vocês vão cursar, que aí sim as dúvidas elas surjam e aí o nosso fórum bombe lá. É a nossa intenção, tá? Caso a gente não tenha aqui tempo hábil, porque todo mundo tem sua agenda, nós vimos que alguns colegas realmente apresentariam dificuldades de assistir aqui a nossa reunião no horário. Como a gente vai ficar limitado nessa 1 hora por conta de outros compromissos também, caso não seja suficiente, nós também estamos planejando. Fala assim, poxa, Thiago, então você não chegou na disciplina planejada? Chegamos sim. Só que como bom gestor de projetos, especialista nessa área, a gente está fazendo o que a gente chama de planejamento em ondas sucessivas. A gente tem um cenário macro que a gente quer atingir, mas semana a semana, se necessário for, nós vamos fazer adequações para atender vocês da melhor maneira possível. Esse é o nosso intuito. Então existe um cenário, existe um horizonte que eu vou compartilhar. No entanto, esse horizonte ele não é engessado e nós podemos perfeitamente fazer ajustes, alguma mudança de rota eventual, se necessário for. Então, aos colegas, já formalizo aqui, aos colegas que não puderam assistir aqui online com a gente, esse vídeo está sendo gravado, a galera já autorizou aí a gravação, e quem não assistir depois, não assistir ao vivo, depois vai poder acessar o link, mas aí tem uma tarefazinha adicional. Quem já está participando aqui, vamos ter um formulário final, vocês vão preencher, ele vai ficar aberto só no momento final da nossa apresentação, e aí está contabilizado. Os colegas que assistirem posteriormente deverão fazer uma resenha sobre o que nós tratamos, os assuntos que foram tratados, porque aí formaliza que assistiram, né, que estão alinhados conosco e que estamos juntos aí para seguirmos. Então, mais uma vez, nós já estamos com a sala com 32 colegas, então descontando nós três, são 29 alunos, a gente fica muito feliz, sala cheia, sempre é muito bom. E quem está chegando aí, gente, sempre que puder, deixa a câmera aberta que a gente fica muito feliz, mesmo que seja um pouquinho, manda um oi, que a gente fica muito feliz em ter essa proximidade. Então vamos lá, sem mais delongas. Como que a disciplina é estruturada? Como eu falei, nós fizemos uma previsão de nas 2 primeiras semanas, ou seja, quarta-feira hoje e na próxima quarta-feira, dia 12, também às 20 horas, termos encontros ao vivo, tá? E por quê? Porque a gente está alinhando, a gente está direcionando, a gente está acolhendo, e esses 2 primeiros encontros, eles serão ao vivo. Depois, a partir da 3ª semana, a gente volta para aquele padrão. Haverá um vídeo semanal que explicará a tarefa da semana, haverá compartilhamento de materiais. Hoje eu não quis trazer nenhum
documento para vocês, tá? Eu queria só essa interação mesmo, não tem nenhum slide para apresentar, mas a partir daí nós vamos compartilhar esses materiais, a partir daí nós vamos ter os vídeos orientando quais tarefas vocês devem desenvolver na semana. Então, toda semana tem atividade valorada. Primeira situação. Nas 2 primeiras semanas, o nosso encontro ao vivo. Nas próximas semanas, ao menos o vídeo vocês terão. E aí, além disso? Estamos alinhando, como eu falei, o planejamento ele acontece em tempo real à medida que a gente tenha a necessidade. Então, nós já estamos reservando, pelo menos eu acredito que... temos até companheira aí, né? Dainara já está até com companhia na aula. Sejam bem-vindos aí. E aí, pessoal, o que acontece? Nós queremos deixar um horário semanal para, se necessário for, nós agendarmos plantões de atendimento. Então, não significa que toda quarta-feira, 20 horas, teremos uma reunião. Mas, se necessário fosse, durante a condução dessa disciplina, nós enxergarmos essa necessidade, nós reservaremos esse momento. Então, nós vamos ter uma percepção do andamento da disciplina para aí sim nos encontrarmos assim como hoje. Essa é uma estratégia também. E a condução da disciplina, como eu falei, ela é dividida em 4 disciplinas. Seminário Temático de Formação 1, Seminário Temático de Formação 2, 3 e 4. Sempre ela será ofertada nos segundos bimestres de cada semestre. Portanto, aqui estamos, 2021.1, segundo bimestre. Estaremos juntos em 2021.2, segundo bimestre. O mesmo acontece em 2022. No primeiro semestre, no segundo bimestre, no segundo semestre, também no segundo bimestre. Então, sempre grava assim, cada semestre a gente está junto no segundo bimestre, assim como estamos começando esse. Isso já gera uma organização cronológica para vocês. E aí, deixa eu já contar, eu acho que o Arnaldo vai poder até me ajudar, porque nós tivemos muitas experiências distintas, porque começamos a trabalhar no Seminário 3. E quando a gente já pega um trabalho em andamento, existiam alunos em diversas situações. Então, por exemplo, já tinha aluno que tinha feito TCC, tinha defendido o TCC e apenas repostou as tarefas de maneira retroativa, porque todas as disciplinas elas são obrigatórias. Então, Thiago, eu não sei se... E esse tipo de situação é o tipo de dúvida que a gente quer ouvir de vocês à medida que a nossa condução for acontecendo. Thiago, eu já estou com TCC em andamento, eu já estou com TCC agendado, eu não sei qual é o perfil de todo mundo, mas como eu falei, nos semestres passados nós tínhamos alunos que já estavam com TCC defendido, mas mesmo assim tiveram que cursar a disciplina. Então essa é uma questão. O cursar todas as disciplinas fazem parte aí da matriz curricular do curso, então vocês precisam cursar. E aí você pensa, poxa, Thiago, eu vou ter 4 semestres para fazer um TCC. É muito tempo. Sim, mas existem várias ressalvas e a gente pode listar aqui inúmeras. Primeiro, pode ser que lá em 2022.2, daqui a um ano e pouquinho, um ano e alguns meses, vocês estejam em outra área de atuação, em outro setor da mesma organização. Pode ser que vocês tenham desinteressado do tema que vocês começaram a pensar agora. Pode ser que vocês levantaram várias dificuldades que impossibilitem vocês a fazerem um trabalho em cima do que vocês estavam pensando. Então, vamos supor, a gente chega no final do seminário temático 1 e vocês descobrem que o que vocês estavam querendo fazer é inviável, ou é muito difícil, ou é algo que vocês não têm mais aquela sede que tinham no início. A disciplina Seminário Temático Formação 1 já valeu, porque você já começou a caminhar nesse percurso, já entendeu um pouquinho de como funciona uma pesquisa científica e já começou a fazer leitura, tá? Então, vocês não vão entregar o TCC pronto agora na Seminário 1, não vão entregar na Seminário 2, na 3 a gente já tem uma evolução considerável, mas ter essa base sólida que nós vamos construir no Seminário 1 e 2 vai auxiliar demais vocês na condução das pesquisas. E aí tem um detalhe muito interessante, que eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas já posso também falar, que é o seguinte: na disciplina Seminário Temático de Formação 4, ou seja, a última, vocês têm um professor orientador.
Então, olha que legal. Dentro daquelas linhas que nós já compartilhamos com vocês na tarefa da primeira semana, as linhas de pesquisa da administração pública, vocês terão, né, vou falar como funcionou, o Arnaldo está aí, né, não me deixa mentir ou mente junto comigo, ele vai ver que, ele vai lembrar que nós tivemos vários professores e aí nós organizamos da seguinte maneira: os alunos encaminharam seus projetos de pesquisa desenvolvidos até o seminário 3, nós compartilhamos esses temas com os professores orientadores, nós tínhamos uma lista aí considerável, eu não lembro o número exatamente de professores orientadores, mas estava na casa aí de uns 10 ou 12, o Arnaldo se lembrar pode até me falar, mas éramos muitos professores orientadores. E aí cada professor viu qual era a sua afinidade. Eu vi nos comentários de vocês que vocês já estão se enveredando para uma linha ou outra. E aí pode ser que um professor veja o seu trabalho e queira orientar aquele trabalho. Eles falam assim: ah, Charlie, então no seminário 4 não tem tutor. Tem sim. Então pode ser o Arnaldo, pode ser o Márcio, a gente sempre gosta de formar uma equipe coesa. Como eu falei, já é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com o professor Arnaldo. E aí, lá na frente, o professor tutor terá os seus papéis e responsabilidades e o professor orientador terá também os seus papéis e as suas responsabilidades, de uma maneira mais técnica. Então, por exemplo, eu sou engenheiro de produção, especialista em gerenciamento de projetos, mestrando em administração. Esse aqui é o meu percurso acadêmico. Então, quando eu vejo alguém na área de operações, quando eu vejo alguém na área de projetos, logística, melhoria de processos, filosofias de melhoria de processos, principalmente as japonesas, eu me interesso muito por esses trabalhos. É um trabalho que eu gostaria de orientar tecnicamente, de mostrar para o aluno quais obras ele deveria procurar. Quando eu for fazer a correção desse trabalho, eu consigo verificar se os conceitos que estão sendo ali abordados estão coesos. E o professor tutor também terá o seu papel, a sua responsabilidade, principalmente no que tange a questão estrutural e de formatação do trabalho. Ah, tia, vocês vão me perguntar, tem um manual? Tem, a gente utiliza o manual da UFJF. Tem um template para o TCC? Tem. Ano passado nós fizemos um trabalho de revisão minucioso. Trabalhamos sob várias mãos. Então eu ajudei, o professor Arnaldo ajudou, outros professores tutores ajudaram. Então foi um trabalho de muitas mãos, minucioso, para a gente chegar no formato. E uma vez que nós chegamos nesse formato, nós disseminamos esse material. E tenho uma alegria muito grande em compartilhar com vocês que os resultados anteriormente obtidos, né, na disciplina Seminário Temático de Formação 4, que é onde os TCCs são defendidos, eram às vezes de 10 trabalhos defendidos, 12, 13 trabalhos defendidos. Nós conseguimos mais de 30 trabalhos defendidos no semestre passado, defendidos e aprovados, mais de 30. Então a gente teve aí quase que triplicou o resultado. Então vamos lá, vocês têm 4 semestres, ano passado nós conduzimos a parte final, conduzimos em 2 semestres, mas não significa que a gente tem que relaxar, porque o cronograma, já adianto para vocês, e lá no final de 2022 vocês vão ver isso, o cronograma de vocês de seminário 3 e 4, ele é mais enxuto, porque a cada semana a gente espera uma evolução real no trabalho, no que vocês estão apresentando. Portanto, utilizar essas 2 primeiras disciplinas para entender o que é uma pesquisa, diferenciar a monografia de artigo, de tese, de dissertação, entender em quais links nós podemos pesquisar, entender o que é um material técnico, o que não é um material técnico, saber fazer uma boa resenha, saber fazer um fichamento, todo esse percurso é importante. E aí, gente, melhor dos mundos, claro. Se vocês já tiverem um tema no qual vocês são apaixonados, o tão logo quanto possível. Porque aí, obviamente, vai ter evolução. Mas se alguém não tiver, não se sintam frustrados, que a gente vai ter tempo. As 2 primeiras disciplinas, elas trazem uma parte de conteúdo um pouquinho maior, mas ela não é uma disciplina que tem prova, tá? Isso também foi alinhado a uma disciplina que vocês fazem entregas semanalmente, esse trabalho vai evoluindo, essa pesquisa vai evoluindo, e depois do final de cada disciplina, vocês vão ter aí um marco a ser alcançado. Bom, já tem gente aqui fazendo pergunta, deixa eu aproveitar. Eu ia mostrar o cronograma, mas como já tem pergunta, vamos aproveitar. Olha, existe a barreira da pandemia, então podemos mudar a forma de fazer a pesquisa. Sim, Natália, existe sim.
Foi arduamente discutido isso na última oferta, porque como eu falei, a gente já estava na reta final, né? Era a disciplina em que você entrega o TCC para revisão final dos professores da banca e vai defender. E nós vimos que alguns alunos preferiram fazer uma pesquisa bibliográfica ao invés de fazer um trabalho aplicado, um estudo de caso, um trabalho de campo. No entanto, nós temos também muitas ferramentas virtuais, né, aqui estamos em uma delas, que têm possibilitado o acesso até a pessoas que vocês não teriam no mundo físico, no mundo real. Então, assim, eu vejo isso em outra instituição, eu sou coordenador do curso de administração, eu vejo muito isso. A gente consegue trazer palestrante que está morando na Suíça. A gente abre o Teams, né? Agora a gente está no Google Meet, mas lá a gente utiliza o Microsoft Teams. A gente abre o Teams e, se o palestrante aceitar, a gente traz do mundo inteiro. Então, existem muitas ferramentas para vocês compartilharem as suas pesquisas, os seus formulários, os seus questionários, as suas entrevistas. Então, claro que cada caso é um caso. Eu não sei ainda qual linha que você está querendo buscar, não sei o tipo de acesso à informação que você deseja, mas algumas organizações já estão com as portas abertas, mesmo que parcialmente. Então, o seu caso tem que ser avaliado, tá, Natália? Existe sim a barreira, infelizmente, mas quando a gente chegar lá na parte de metodologia, a gente pode ver como trabalhar no seu caso. Pode ter co-orientador de fora da AJF. Letícia, eu posso avaliar isso com a coordenação sem problema, tá? Na disciplina do ano passado, eu vou até abrir um arquivo em Word aqui, para eu ter, e isso vai aparecer até na gravação, porque eu não estou gravando dentro do Google Meet, né? Pelo menos eu desconheço a funcionalidade, então vocês vão até ver eu copiar as perguntas de vocês. Eu posso perguntar isso para o Leandro, tá? Não houve esse pedido, pelo menos não que eu lembre, na última oferta, mas como eu falei, existe um pool, né, de orientadores, existe uma base de orientadores que são escolhidos, e esses orientadores escolherão, de acordo com os temas que os alunos estão desenvolvendo, quais trabalhos que eles irão orientar. E isso haverá uma parceria também, como eu falei, com o professor tutor. Então você vai ter mais 4 mãos além das suas próprias para desenvolver o trabalho. Mas vou levantar essa questão aqui e perguntar ao coordenador Leandro, tá? Pode ficar despreocupada aí, Letícia, que essa informação vem para vocês. Deixa eu ver aqui. Roberto perguntou, já podemos começar a pensar, a trabalhar? Claro, Roberto, claro. Principalmente como eu falei no início, existem muitos alunos que já vêm de uma graduação, já escrevem, já publicam. Ótimo, já podem começar o quanto antes. Não vejo problema. Mas não se esqueçam que essa tarefa é uma disciplina 1 e disciplina 2, são disciplinas em que nós temos um conteúdo a ser transmitido que busca criar uma base sólida de conhecimento para você gerar essa pesquisa. Obviamente, se você já puder desde o início fazer esses trabalhos baseado no seu trabalho, a gente fica muito feliz, tá? A Ariane perguntou, quem já fez seminário... a Ariane fez seminário temático de formação 3. Deve utilizar a mesma linha de pesquisa e o pré-projeto para o seminário de formação 1. Bom, Ariane, eu te devolvo a pergunta. Quando você for cursar seminário 4, você acredita que vai ser esse o trabalho que você vai continuar até chegar no ponto de defesa? Se sim, a minha resposta para a sua pergunta é sim, tá? Caso você deseje mudar ou pensar numa nova linha de pesquisa, é o momento de você reformular. Porque, pelo que eu entendi, você vai fazer a 1, a 2 e a 4, é isso? Ou você já fez a 2 e a 3? Então, a gente tem que saber essas questões aí também. A Natália necessita de ajuda, porque... Ok, Natália, a gente vai verificar isso também, tá? Como que funcionam essas questões de ajudas para trabalhar, para esse tipo de trabalho. Está anotado aqui também, Natália. O Roberto, eu também vou precisar de muita ajuda, pois será o meu primeiro TCC. Tamo junto, tá, Roberto? A gente está aí para ajudar. A Débora, boa noite. Vamos somente entregar ou temos que ir defender? Defende sim, tem banca. Lá no seminário 4. Você participou de banca ano passado, Arnaldo? Como que foi? Participou, né? Você era tutor? Conta pra gente aí como foi a experiência. Deixa eu deixar vocês falarem um pouquinho aí.
Eu que agradeço, o Arnaldo. Eu já estou aproveitando que estava começando a digitar aqui uma resposta para a Débora. O que acontece? Os TCCs eles são defendidos sim. Até então eles estão acontecendo de maneira virtual. Então a partir, né, de plataformas em que a gente consegue fazer esse tipo de reunião que estamos fazendo aqui hoje, que estão acontecendo as defesas. Mas como eu falei, Seminário Temático de Formação 4 vem numa linha que será conduzida no final de 2022 e aí a gente tem uma expectativa de que as coisas mudem até lá. Como eu falei no início da minha fala, planejamento em ondas sucessivas. Então, por mais que exista um norteador, nós temos muita esperança de que até lá, até o formato de defesa mude. Então, eu não gostaria de antecipar nada, é bom a gente falar como foi no passado. Né? No ano passado, elas aconteceram de maneira remota. O Glauber falou que já conseguiu melhorar, então eu fiz algumas anotações aqui, gente. Professor Márcio, gostaria que você se apresentasse, conversasse aí com o pessoal. Ótimo, professor Márcio, ótimo, muito obrigado. Não se sinta aí ansioso, a gente sempre gosta de brincar, né? Se o aluno tem sede, dê água ao aluno. Nós vamos ter um cronograma, que eu vou apresentar ele agora, um cronograma para as 4 disciplinas. Lembrando que o cronograma das disciplinas 3 e 4, até então nós não fizemos nenhum tipo de alteração, porque como o professor Arnaldo fez, como eu falei, né? Ou ele mentiu junto comigo, ou ele concordou mesmo. Nós fizemos um cronograma que, apesar de bem, vamos dizer assim, muito trabalho foi gerado. A gente pode falar isso com tranquilidade, que realmente foram 2 disciplinas muito intensas. Foram 16 semanas muito intensas. Mas a gente, como entrou no meio do caminho, a gente não pode falar que o trabalho anterior não foi bem feito, de maneira nenhuma. Mas quando a gente pega o ciclo desde o início, a gente tem a possibilidade de atuar na melhoria contínua, nos desvios que nós identificamos. Então, é a partir disso que a gente tentou elaborar um cronograma de seminário 1 e 2, buscando essa base, né? Porque, como eu falei, foram gaps que nós identificamos, para aí sim... mas eu já tenho aqui problema de pesquisa com a interrogação já, tá prontinho. Ótimo, maravilha. Mas os alunos que ainda, eu vi aqui no chat, né, alguns vários, ainda é o primeiro TCC, então às vezes não sabem diferenciar, enfim. Deixa eu compartilhar o cronograma que aí, aquele negócio, ansiedade, vou usar a palavra que você utilizou, os especialistas eles dizem que é muito bom quando você transfere a ansiedade para uma agenda, para um cronograma, que aí você sabe, olha, daqui a tantas semanas eu vou estar nesse passo. Aí a gente respira um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, como eu falei, gente, ainda é um planejamento. Você fala assim, Thiago, é isso aqui que nós temos. Olha só, vamos filtrar aqui, ó, a disciplina Seminário Temático 1. E aí, olha só, vocês estão vendo bem aí, gente? Tá tranquilo?
Ótimo, perfeito. Então, são 8 semanas. O que a gente está fazendo aqui? Semana 1, alinhamento inicial, a pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico. Tá? Esse alinhamento inicial, basicamente, é tudo isso, a nossa apresentação, até falar que o nosso formato de comunicação oficial é a partir da plataforma. Nós trabalhamos sempre com os fóruns, os envios dos materiais sempre pela plataforma. Tá? Por mais que a gente saiba que hoje existem outros métodos de comunicação mais instantâneos, nós precisamos registrar sempre a nossa comunicação na nossa plataforma oficial. Eu vou falar bem abertamente, né, gente? Alguns aplicativos, às vezes, por mais assim, para o demandante, o aplicativo ele é muito bom, porque às vezes você grava um áudio e fala assim, olha, passei a bola. Mas para quem recebe, organizar, gerenciar essas tarefas nem sempre é fácil. E aí você pode acontecer, igual eu já tive que fazer algumas vezes, uma reinicialização do telefone, e aí você perde todo aquele histórico, e enfim, alguns não ativam backup, enfim, podem acontecer muitos problemas. Então, nesse alinhamento inicial é muito interessante a gente falar sobre os envios que sempre serão feitos a partir da nossa plataforma e, como eu disse, o nosso prazo sempre até a segunda-feira posterior, então a semana abriu no último domingo, vocês têm como enviar as perguntas no fórum dessa primeira semana até na próxima segunda-feira. E aí a gente já começa, o segundo encontro, ele é um segundo encontro em que esse conteúdo aqui, tá, gente, a pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico, vai acabar que nós vamos atrelar essa frase a esse assunto aqui, ó, artigos e monografia. Então a gente vai mostrar plataformas para vocês pesquisarem, nós vamos trazer modelos de um artigo, de uma monografia para vocês verificarem qual que é a diferença, entender a estrutura desses arquivos, né? Um tem introdução, o outro a metodologia está dentro da introdução, o outro o referencial teórico é assim, é assado, um tem considerações finais, o outro tem resultados, o que é um... Enfim, a gente vai fazer um overview, né? A gente vai ter uma visão geral do que são artigos e monografias, mas de maneira bem geral. Eu já vi no chat, eu já tenho aqui o meu projeto, eu estou querendo saber qual tipo de metodologia que eu vou utilizar. Então, a gente vai comentar sobre isso, mas ainda de maneira bem breve. Como eu falei, a gente está aprendendo aqui, né, a engatinhar, depois a gente começa a andar, dá um trotezinho e vai correr lá para frente. Depois a gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica, tá? E aí, quando a gente falar de pesquisa bibliográfica, entra uma parte que vai demandar de muita atenção de vocês, de muita pesquisa, como o próprio nome já diz, de muita consulta, compreender quais são os materiais adequados para serem pesquisados. E aí, uma vez a gente sabe que é uma pesquisa bibliográfica, na outra semana a gente vai ensinar ou vai compartilhar boas práticas para fazer um fichamento. Posteriormente, resumos e resenhas. E aí nós vamos mostrar, item a item, qual que é a estrutura de um projeto de pesquisa. Depois a gente parte para um tipo de pesquisa que é documental e faz uma entrega de um primeiro trabalho final. Tá? E eu digo primeiro porque a gente finaliza essa primeira disciplina, que é o Seminário Temático de Formação 1. Então esse é o escopo da nossa primeira disciplina. Como nós vemos aí no chat, vários colegas ainda estão no primeiro TCC. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. No entanto, se você já tem o seu tema, a sua linha de pesquisa, se você já entende mais ou menos qual caminho você quer trilhar, não vai ter perda alguma, porque você já vai começar a enviesar todos os trabalhos que nós vamos desenvolver para o seu TCC. Então sempre a gente agrega valor, sempre é o nosso objetivo. Posso passar para o 2 aqui, gente? Posso passar para o 2? Vamos lá. E aí no seminário 2, a gente vai ter uma primeira semana de alinhamento. E por que isso é importante? Porque vocês vão ter realizado a entrega de um trabalho preliminar, um trabalho incipiente sobre o TCC de vocês ainda, um constructo. E aí nessa primeira semana acontece muito do aluno querer trocar de tema, ou de ter alguma dúvida que eventualmente ele não listou na disciplina anterior. Alguns alunos evoluíram o trabalho, então a gente deixa essa primeira semana para fazer mesmo um overview. Tá? E aí depois a gente continua com o conteúdo, fala dos paradigmas da ciência. Aqui a gente já entra. O que é uma pesquisa qualitativa? Gente, para vocês terem uma ideia, nós vamos gastar 2 semanas para falar de pesquisa qualitativa e quantitativa. Num mestrado, são 2 disciplinas distintas.
Então são duas disciplinas de 3 meses aí, né? Tem que ver a carga horária, mas de 3 meses para falar só desse assunto. Nós vamos abordar um na aula e um na outra. É claro que o foco do mestrado é um pouquinho diferente do foco da graduação, mas só para vocês terem uma ideia em como esse tema pode ser grande. E aí vocês começam a pensar, olha, na disciplina de seminário 3 e 4, a gente não teve esse tempo. Seminário 3 e 4, o Arnaldo vai lembrar, jogou uma aula e meia para metodologia. Então, pô, você já tinha que ter vindo com uma base sólida. A gente está querendo construir essa base sólida, falando de pesquisa qualitativa e quantitativa. Depois a gente vai falar de normas e padronização científica. Como eu falei, a gente tem templates, a gente tem padrões que nós seguimos no nosso curso, técnicas para a coleta de dados, desenvolvimento de um novo trabalho, que vocês vão entregar um segundo trabalho, entendendo o que é a evolução do TCC. E, enfim, essas 2 últimas semanas ficarão para isso. Acreditem que aqui já vai ter muito trabalho, porque estamos falando de metodologia, basicamente, no seminário 2. O 3 e o 4 eu vou deixar eles juntos aqui, porque é uma continuidade intrínseca aqui. Mais uma vez a primeira semana para alinhamento. Aí, por mais... Eu já vou até deixar aqui falar uma coisa para vocês. Na próxima semana, a gente vai instigar vocês a pesquisar por artigos. Já vamos começar a fazer isso. Mas em seminário 3 a gente faz isso de novo. Porque, como falamos, o tema pode mudar, a linha de pesquisa pode mudar, o interesse de vocês podem mudar. Então, mais uma vez, a gente pesquisa aqui por artigos. Depois, a gente vai ter aqui a preocupação mesmo da estrutura, do problema de pesquisa. Então, aqui, gente, pensem o seguinte, essas 2 disciplinas, eu já tenho que estar, pelo menos, com a linha muito bem definida. Que aqui eu vou investigar o problema que eu estou querendo responder. E aí eu já começo a desenvolver a introdução, que tem vários itens dentro da introdução, tem contextualização, justificativa, problema, os objetivos gerais, o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, assim, aqui já começa a ficar bem robusto. A gente já tem uma aula destinada só para referencial teórico e uma para metodologia. A vantagem, vocês estudaram metodologia em seminário 2. E aí vocês fazem a entrega do projeto de pesquisa. Aqui com cronograma, para vocês já começarem a pensar quando que vocês farão as entrevistas, quando vocês vão a campo, qual é o tipo de quais são, né, as metodologias que vocês utilizarão. E aí, em seminário 4, a gente começa com o orientador. Nessa primeira aqui, eu vou até fazer uma edição. Por quê? Ah, não, tá aqui, tá na terceira semana. Então, tem um elemento inicial novamente, depois a revisão do projeto de pesquisa, e entre essa segunda e terceira semana aqui, a gente preferiu na segunda, tá? Mas na última disciplina a gente teve alguns alinhamentos iniciais, que agora eles já estão definidos, mas talvez a gente possa colocar aqui a definição do orientador, aqui, ou quem sabe, como eu falei, gente, planejamento em ondas sucessivas, a gente pode pensar em definição do orientador aqui, porque quanto antes o orientador definido, mais tempo vocês têm. Vocês têm 5, 6, 7 ou 8 semanas para conversar com o orientador quanto antes ele for definido. Tá? E aí depois vocês têm entregas a serem feitas. Ah, Thiago, referencial teórico de novo? Sim, porque aqui ele vai ser mais robusto, vai ter orientação técnica, de novo metodologia, e aqui coleta e análise de dados, construção das considerações finais, o resumo e revisão da introdução. Thiago, cadê a defesa? Nós alinhamos na última oferta de seminário 4 que a defesa ocorre depois, para a gente não perder semanas de trabalho que são fundamentais aqui, acreditem. Esse seminário 4 foi pauleira, o bicho pegou, e a gente acredita que é melhor ter um cronograma posterior ao seminário 4, mas aí não é um mês depois não, tá, gente? É uma semana depois, 10 dias depois, foi assim que funcionou para fazer os agendamentos, as composições e as defesas do TCC. Então, é isso. Essa é a estrutura. Ainda é um arquivo em Excel, como eu falei. Eu vou estruturar isso, vou compartilhar com vocês, para vocês terem uma... Vou colocar a revisão 5 de maio, que pode ser que a gente vá evoluir na disciplina. Enxergue novas demandas. Gente, a gente aqui, isso vocês podem ter uma certeza. O Arnaldo, a gente trabalhou junto, ele sabe. A gente é totalmente flexível para atender vocês da melhor maneira possível. Isso não é balela, isso é uma grande verdade. Porque a gente faz um planejamento pensando no melhor. Tá? Aí a Elidiane perguntou se conseguimos ver alguma defesa. Todas elas foram gravadas. Vou colocar aqui nas perguntas
para verificar se nós temos acesso a elas, tá? E aí, verifico quais são os trâmites, tá, Elidiane, e compartilho com vocês todos isso. Acho até interessante, excelente pergunta, porque se a gente conseguir aqui trazer o link de alguma gravação, talvez vocês compreendam como funciona esse trâmite, como que foi tudo direitinho. Tem muito documento, por isso que eu falei, não vou... Gente, eu podia hoje trazer tanto documento para vocês, tanto, mas tanto documento, normas, manuais, templates, vocês iam salvar isso numa pasta, iam abrir os documentos e não ia ter a compreensão, a não ser quem já fez TCC. Talvez geraria mais ansiedade. Então, essa primeira conversa, a gente achou... A Fernanda falou, a gente é muito tranquilo, de verdade. Obrigado, Fernando. Ó, ponto positivo aí, obrigado. Olha, a minha fala, tudo que eu queria falar para vocês nesse momento, acaba aqui, né? Mais uma vez, professor Arnaldo, professor Márcio, se quiserem se pronunciar, aos demais colegas que predominantemente perguntaram aí via chat, se quiserem abrir o microfone, abrir as câmeras aí no finalzinho para a gente ver vocês novamente. Semana que vem a gente vai ter essa rotina de novo, então presta atenção, como que é o cronograma? Domingo tem instrução nova para a semana. Quarta-feira a gente tem aqui, acreditamos, como eu falei, que na quarta-feira já vai ser uma estrutura mais de trazer conhecimento. Hoje a ideia era mais de fazer uma visão, ter uma visão geral de tudo isso que vocês irão desenvolver nesses 4 bimestres, durante esses 4 semestres, até o final do ano de 2022. Eu antecipo meus agradecimentos e queria saber, terá uma lista de presentes. Roberto, obrigado, eu falei que ia ter e não, não compartilhei o link. Deixa eu pegar ela aqui, mas vocês podem fazer outras perguntas aqui também, tá, gente? Deixa eu só dar uma olhada se ele tá certinho. É um formulário bem simples, tá? Vai conter o nome de vocês, o número da identificação e o que achou do evento e quais são suas sugestões. A gente quer a opinião de vocês. Eu só estava escrito uma palavrinha errada aqui. O que achou do evento? Quais são as suas sugestões? Ótimo. E aí, diga. Fica à vontade, Arnaldo.
Ô Arnaldo, claro, Natália. Oi, Natália. Oi, Natália. Não, a Selma está até escrevendo aqui. A Selma está até escrevendo aqui que seu relato é emocionante. Faço delas as minhas palavras. Realmente é muito emocionante. E o seu relato aqui falado, ele traz um alento para o nosso peito e do momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Tanta pureza e tanta sinceridade no seu relato, que a gente fica muito feliz, tá? Você é nova, você tem a mente nova, tem a mente jovem, deu para ver aí na sua participação, na câmera sempre aberta, no olhar, né? A gente, como eu falei, a gente consegue perceber o olhar quando a gente está com a câmera aberta. E quando a gente fala nessa primeira semana, a gente tem um fórum que é praticamente um fórum de apresentação, tá? Então nós vamos ajudar. É muito importante, gente. O Arnaldo pontuou várias situações, porque é legal, ele já tem uma experiência dos outros seminários, porque assim eu acho que vai chegar um momento em que a gente pode até pormenorizar essa fala do Arnaldo, detalhar ela mais. Mas assim, a gente quer ler de vocês quais são as dúvidas, a gente quer entender se vocês estão entendendo, quer perceber se vocês estão entendendo. E se nessa primeira semana você não colocou nada lá porque você não tem dúvida, esse seu relato ele é lindo. Se a gente pudesse ler esse relato, tenho certeza que a gente se emocionaria, mas foi mais bonito ainda ouvir ele aqui. Então, ter escolhido dar essa aula ao vivo, acho que a gente já teve um ponto positivo por conta do seu relato. Então, se você não tem experiência nenhuma, se você quer saber que B mais A é bar, escreve isso lá pra gente, fala que você nunca
teve contato com a pesquisa científica, que você não sabe o que é um artigo, não tem problema nenhum. Até porque se é o seu primeiro contato, como que você teria experiência a respeito? Não tem jeito. Se perguntarem hoje para mim como lançar um foguete, eu não vou saber, né? Eu nunca lancei um foguete, então eu teria que procurar o primeiro manual mais básico para aprender a lançar um foguete. Então, eu só quero te agradecer por esse relato e quero que você esteja lá, que você esteja aqui quando a gente estiver com as nossas reuniões e que a gente evolua junto, do 0 até o 0.1, 0.2, até o 1, depois a gente vai para o 5, depois a gente vai para onde a gente quiser. O número ele não vai ser um limitador, a gente só tem esse número de início e tenho certeza que a gente vai chegar lá no fim muito bem. Muito obrigado mesmo, Natália, a gente está aqui para apoiar, para dar suporte, por isso que eu falei com o professor Leandro, coordenador, que era muito importante a gente ter essa primeira reunião de acolhimento, porque às vezes apenas a palavra escrita lá na disciplina não vai ter essa experiência que a gente está tendo, tá? É longe de ser um presencial, mas é o melhor que nós temos para o momento, a gente quer manter assim. Então, assim, reforçando o que o Arnaldo falou, por mais que eu vá trazer os materiais, eu vou gravar os vídeos, enfim, mas eu converso tudo com os tutores. Se eles identificam uma necessidade, Thiago, posta um material lá falando sobre esse assunto, é claro que eu vou postar. Até ter essa primeira reunião, nós já conversamos bastante no nosso grupo de WhatsApp, alinhamos várias coisas e continuaremos assim. E eles vão receber essas tarefas de vocês na segunda-feira, é importante reforçar isso que o Arnaldo falou sobre o prazo, e terão um tempo exíguo para ler os trabalhos de vocês, é um tempo muito curto para ler os trabalhos de vocês e dar a devolutiva. E às vezes o Arnaldo falou, se tiver muito comentário no seu trabalho, pode ser porque o tutor goste do seu tema. Eu mesmo, assim, quando eu leio um trabalho em que eu me interesso muito, eu comento muito. Não significa que está ruim, pelo contrário, significa que eu tenho ali coisas a contribuir. Então, e às vezes acontece, eu vou trazer até experiências minhas, eu também gero conteúdo, então eu também escrevo para outras instituições, gero livros didáticos, materiais, enfim. E muitas das vezes eu recebo ponderações, né? Falo, Thiago, muda esse texto, muda essa vírgula, não seria melhor você trazer um outro autor do que esse que você trouxe? Também recebo ponderações. Às vezes eu concordo, redijo da maneira que foi pedido, e se eu não concordo, igual o Arnaldo falou uma coisa muito importante, se eu não concordo, eu não simplesmente apago o comentário da pessoa que ponderou. Eu falo, olha, Arnaldo, eu tenho conhecimento sobre esse assunto, creio que esse seja o autor que eu deveria trazer nesse momento, e eu acho que o conceito deveria ser mantido. Você sugere que eu reescreva. Você não entendeu? Então a gente faz réplica, faz treca, leva isso para o fórum. O Roberto perguntou aqui, né? Eu pergunto lá no fórum sobre o meu trabalho, dúvida específica, pergunta. Sim, você pergunta, tá? Eu não sei se eu dei conta aqui de todas as mensagens, tá? A Natália falando, a Siloé falando que vai dar certo sim, Natália, tamo junto. No início tudo assusta, mas a gente tem aí, 32 semanas para caminhar nesse passo a passo até chegar lá. Obrigado aí pelo elogio da aula, gente. O pessoal aí apoiando a Natália. Natália, muito obrigado. Seu depoimento foi espetacular. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Diga, Arnaldo. Sim. Sim. São duas coisas distintas, é. Uhum. Não, verdade. É bom vocês irem me lembrando, porque os tutores eles passam por uma capacitação, né? Até com a professora Renata recebem um material de orientações e justamente isso. É muito importante quando vocês verem uma atividade na semana, verificarem que dentro do fórum, às vezes como foi a semana, o fórum também é pontuado, a interação de vocês. Mas toda semana terá um envio de uma tarefa. Essa semana, quem participou da atividade ao vivo não envia tarefa. Que na lista de presença vai estar sacramentado isso. Quem assistir depois vai ter que enviar uma tarefa. E como o Arnaldo falou muito bem, o envio da tarefa que corrobora, né, que grava ali a presença de vocês ao longo da disciplina. Obrigado pela ponderação, tá, Arnaldo? É isso mesmo. Pessoal, é isso. A Carol falando que no seminário passado foram feitas duplas, nessa disciplina será assim? Duplas, não, na verdade teve
uma orientação, a seminário 4 teve uma orientação de um professor e orientação do tutor. Foi uma dupla de orientadores, agora alunos são trabalhos individuais. Na verdade, assim, é muito bom que vocês vejam, tem duas disciplinas com o nome de seminário na grade. A nossa é Seminário Temático de Formação, tá? Seminário Temático de Formação. Então, a nossa é Seminário Temático de Formação 1, Seminário Temático de Formação 2 e vai até a 4. Tem uma outra disciplina que tem um nome bem próximo de seminário. Não sei ela de cabeça aqui agora, mas o Márcio concordou aí, mas tem uma outra, né, Márcio? É, é, isso. A nossa aqui, é bom reforçar, a Fernanda chegou agora, né? A nossa disciplina Seminário Temático de Formação vai dar 1, 2, 3 e a 4. É essa que a gente vai conduzir a partir de agora, nessa linha de raciocínio. Oi, boa noite. No último semestre tivemos essa questão também, que até os alunos perguntaram, né, em relação a estágio. A gente tem que dar uma olhada no projeto pedagógico do curso. Eu vou até. O que eu sei, tá, que aconteceu no último semestre é que o estágio não estava sendo obrigatório, tá? Então deixa eu verificar com o Leandro se mudou alguma coisa disso. Vou até escrever aqui nas minhas anotações, tá? Estou anotando aqui, porque aí é bom que a gente alinhe tudo isso, tá? Eu estou vendo essa dúvida de vocês aqui, até no cronograma do ano passado, as disciplinas que foram ofertadas, tá, gente? Só um minutinho. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Eu estou até abrindo aqui alguns arquivos que eu tenho para verificar uma coisa desses nomes das disciplinas que vocês estão falando. Ó, deixa eu ver. Seminário temático 3. Ah, tá. Não, mas é diferente. Olha só, é suave, mas é diferente. O nosso tem duas palavrinhas a mais. Vou até escrever aqui no chat. O nosso é seminário temático, até aqui tudo igual, só que o nosso vou até escrever em caps lock, de formação. Essa é a nossa disciplina. Então, ó, tô até mandando aqui no chat. Eu vi aqui o que a professora Paula conduziu, não foi isso? Seminário temático 3. Tem aqui. Eu abri aqui um documento. Não, quem está falando comigo que eu não estou vendo a tela? Ô Roberto, eu estou vendo aqui, realmente. Mas o que acontece? Às vezes os temas eles podem ser até convergentes, mas eu estou vendo aqui, olha, no final do ano passado eu conduzi seminário temático de formação, tá? Todas as disciplinas, então essa pergunta foi excelente. Todas as disciplinas que tem esse nome que eu coloquei, seminário temático de formação, são essas que nós vamos seguir. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Sim, é isso. A gente vai sempre direcionar. E aí, como que é legal? A gente sempre vai direcionar para que o aluno tenha a oportunidade de fazer na linha de pesquisa dele. Mas quem não tem vai ter a possibilidade de experimentar. Vai ter a possibilidade de experimentar até chegar. A gente gostaria, né? Tá no nosso cronograma que até o final do 2 fosse assim, o último do último prazo para vocês já estarem com a linha de pesquisa definida. Mas aconteceu no ano passado de durante o seminário 3 ter troca de tema. Assim,
Mas vamos comer o boi em bifes. Vamos semana a semana, tá? Pessoal, ó, eu vou pedir para que vocês, agora por conta de outros compromissos, que vocês façam a digestão aí de toda essa informação e que vocês bombem lá no fórum. Eu também vou participar, também vou interagir. Talvez uma pergunta ou outra eu possa trazer para vocês. E aí, qual que é o meu compromisso? As perguntas que foram feitas aqui, que eu deixei pendente, que vai para uma outra esfera de coordenação, já vou buscar as respostas com o professor Leandro e posto para vocês lá no fórum dessa semana 1, tá bom? Gostaria de agradecer, professor Márcio, obrigado aí pela parceria, a Arnaldo. Eu acho que a gente vai ter vários encontros aí, estou bem feliz com isso. A vocês todos que encheram a nossa sala, são 43. Gente, deixa eu só dar uma olhada, ó, quantas respostas eu recebi aqui. Ó. Eu recebi 35 respostas, cuidado para vocês não ficarem aí sem a frequência. Deixa eu voltar aqui e copiar de novo. Quem chegou depois, gente, quem chegou depois, é porque a gente naquele momento estava pensando em encerrar, mas fiquei feliz de termos uma continuidade tão produtiva como foi. Coloquei de novo aí o link, vocês devem acessar, que essa vai ser a lista que formaliza a presença de vocês e já gera a pontuação. Muito, muito, muito obrigado, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que no final do ano que vem a gente vai ter vários TCCs defendidos e não mais que isso, não mais a entrega, a responsabilidade da entrega, mas o crescimento. O Arnaldo falou isso muito, ele conseguiu enxergar, lendo os trabalhos, uma evolução. E a gente quer evoluir, né, gente? A gente quer melhorar sempre, é assim a gente espera. Muito, muito obrigado pela participação de todos, tá, gente? Um grande abraço. Semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, estaremos aqui. Beleza, gente? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite.